Há dois grandes problemas na psique humana. Um deles chama-se despersonalização e o outro se chama desrealização. Que são esses problemas na psique humana? É quando algo acontece com a pessoa e a pessoa diz: eu não acredito que isso esteja acontecendo comigo. É uma despersonalização ou uma desrealização. Às vezes é um fato, é uma realidade, mas a pessoa não quer acreditar. É como se alguém estivesse olhando para um parente, às vezes morto, dentro de um caixão e diz: eu não acredito que ele esteja morto. É nesse momento que a nossa psique, ela dá uma trava. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, família? Tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez o nosso devocional diário da AD Holiness. Hoje é dia 23 de maio de 2025 e o nosso tema é pura realidade. Pura realidade também é esse problema que dá às vezes na nossa psique. Quem sofre com esse distúrbio, às vezes mental, às vezes quem é diagnosticado com esse problema, mesmo estando vivendo uma realidade, eles não querem acreditar que isso esteja acontecendo com ele. A Bíblia Sagrada mostra isso acontecendo com um homem na Bíblia chamado Pedro. Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E enquanto Pedro estava preso, a Bíblia nos diz que um anjo do Senhor foi até ali onde Pedro estava, soltou as algemas de Pedro, soltou as correntes e disse para Pedro: levanta-te e anda. E Pedro, como se tivesse em outro mundo, ele ficou olhando assim, como que nada tivesse acontecendo. Será que realmente está acontecendo isso? E o anjo passa o primeiro portão, passa o segundo portão. Quando chega no meio da rua é que a ficha de Pedro cai, como se diz assim: eu não acredito que esteja acontecendo isso. Pois é, e estava acontecendo. Às vezes realmente acontece coisa na nossa vida que nós não queremos acreditar que isso esteja realmente de fato acontecendo. Às vezes são coisas tão difíceis para acontecer na nossa vida e Deus começa a trabalhar, Deus começa a fazer coisas, Deus começa a agir na nossa vida, assim como agiu na vida de Pedro quando esse estava lá na prisão, que a gente fica um pouco boquiaberto. Será? Né? E é Deus que está trabalhando, mas a nossa psique, ela acaba despersonalizando a gente, ela acaba desrealizando aqueles nossos pensamentos, desestruturando por completo a nossa crença de que realmente aquilo esteja acontecendo. Às vezes, como disse o apóstolo Paulo, é preciso tomar um choque de realidade. Por isso ele escreve aos irmãos de Éfeso, na cidade de Efésio, ele diz para os irmãos de lá: desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Pois é nesse momento que nós devemos ter esperança em Deus. É nesse momento que nós precisamos entender a ação divina, quando Deus quer agir em nosso favor, mesmo sem nós crer, mesmo sem nós acreditar, né? Nós precisamos entender. Aí vai aumentar a nossa fé em Deus e a realidade das coisas espiritual. Vamos para frente? Chegou no capítulo 19 de 1 Crônicas. No capítulo 19 de 1 Crônicas, a Bíblia diz que o rei dos Amonitas, ele morre, e o seu filho Hanum, ele reina no lugar do seu pai, claro. A Bíblia diz que Davi, quando descobre que o rei de Aminon morreu, então ele pega e ele, querendo ser bondoso com o seu filho, já que o seu pai era muito amigo de Davi, a Bíblia diz que Davi pega uma comitiva de homens especiais e manda lá no rei dos Amonitas para chorar a morte do rei, e dar como é que se diz? Uma palavra de conforto para Hanum, filho do rei. Mas quando essa comitiva que Davi envia chega lá perto de Hanum, alguns soldados dizem para Hanum: olha, Davi não mandou esses homens aqui somente para te bajular, para te congratular. Eles vieram como espia, eles vieram olhar a nossa terra e depois ele vai querer nos fazer escravo. Esse rei, um jovem novo, confiou no que os seus servos diziam, pegou esses homens que Davi havia enviado, cortou a barba, que para eles naquela época era uma falta de respeito, um homem sem a barba, principalmente por se tratar de anciões,
cortou as calças, né, deixando as nádegas de fora, e mandou eles voltar. Chegou a notícia até a Davi que os seus servos tinham sido maltratados, tinham passado por vergonha, tinham passado por vexame. Davi disse para eles: olha, fica até Jerusalém, fica em Jericó, espera a barba crescer, depois que a barba de vocês crescerem, aí a gente traz você de volta para cá, né, para passar por essa humilhação. Enquanto isso, o Hanun, que tinha feito isso, eles ficaram pensando lá, né, os reis dos Amonitas, disseram: olha, Davi descobriu que nós fizemos isso no servo dele, e Davi ficou chateado, ficou revoltado. Davi agora vai reinar, vai guerrear contra nós. Vamos fazer o seguinte: eles prepararam o soldado sírio, prepararam o soldado de outras pessoas, e estão preparados, aguardando Davi. Davi fica sabendo, então manda os soldados guerrear contra ele. Joabe e Abisai vai lutar e os vencem, né? Bem feito para os amonitas. Mas vamos lá para frente, capítulo de número 20. A Bíblia diz no capítulo número 20, Davi, né, Joabe e a sua equipe vence os amonitas, e depois eles têm uma nova guerra aí contra os filisteus. Nesta guerra contra os filisteus, acontece alguma coisa aí muito interessante também. Haviam lá alguns gigantes. O primeiro gigante filisteu que Davi, o próprio Davi mata, era aquele gigante Golias. Só que a Bíblia mostra que o gigante Golias tinha outros irmãos, tinha outros filhos, tinha outras pessoas que moravam em reféns, e eles eram gigantes. E a Bíblia diz aqui no capítulo número 20, Davi e os seus soldados mataram muitos desses homens gigantes. O último deles que matam neste capítulo é um que tinha 24 dedos. É dedo para dedéu, né? 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. E a Bíblia diz que matam esse homem também, que era descendente dos Gate, né? Que morava em Gate, descendente aí desse povo filisteu. Vamos para frente? Capítulo número 21, a Bíblia diz que Satanás, ele coloca um desejo no coração de Davi. Olha, Satanás incitou Davi, diz o texto bíblico. Outro texto diz o Satanás queria o mal de Israel, por isso fez isso. O que acontece? Davi, ele fala para Joabe, diz: Joabe, conta quantos soldados nós temos. Era mais ou menos o seguinte que ele queria fazer: eu quero saber quantos soldados nós temos, porque nós vencemos muita guerra, nós vencemos muita batalha. Então aquela gostinho de vitória sobe para o coração de Davi. E a Bíblia diz que isso não agradou a Deus. E não agradou também Joabe. Joabe chega e diz assim: Davi, por que tu vai fazer isso? Contar os soldados? Não precisamos contar os soldados. Quem dá a guerra a nós é Deus que garante vitória. Mas a Bíblia diz que Davi achou ruim. Não, vai ter que contar. Mas Deus estava do lado de Joabe. Disse: não precisa contar, né? Sou eu que dou vitória. Aí a Bíblia diz que Davi conta 1.100.000 homens. Era muito homem, muito soldado. Que exército tremendo. Mas vamos lá. Aí a Bíblia diz agora que quando eles acabam de contar, Deus manda um profeta lá em Davi, falar com Davi, o profeta Gade. O profeta vai até Davi e diz para Davi: olha, Davi, Deus não gostou nada da tua ação, e ele mandou te perguntar 3 coisas, o que você prefere: 3 anos de fome, 3 anos correndo, sendo fugitivo aí na frente dos exércitos, ou você prefere 3 dias de espada, de peste, na mão do próprio Deus? Aí Davi disse: mas Senhor, só eu pequei, mas que eu caia nas mãos do Senhor e não na mão dos homens. A Bíblia diz que imediatamente, no outro dia, começou aí a praga. 70.000 homens morreram. Quase 10% dos homens que contaram, né? 70.000 homens morreram. E Davi ficou apavorado, e Deus, a Bíblia diz que o anjo começou a matar um monte de gente, ia já acabando e destruindo Jerusalém, quando Deus mandou o anjo parar, e o anjo parou, e imediatamente cessou aquela praga. Só que a Bíblia diz que Davi levanta os olhos e vê um grande anjo lá na eira de Araúna, na terra dele, no plantio dele. E a Bíblia diz que o anjo estava com a espada na mão, pé na terra, e a cabeça batia quase lá no céu. Davi correu, Araúna também correu, se escondeu, Araúna e os 4 filhos, mas de repente Deus fala com o profeta Gade. Como é bom ter um profeta, né? E o profeta Gade corre até Davi e diz: Davi,
o Senhor mandou você fazer um altar para ele aqui na terra de Araúna. Davi corre lá em Araúna, Araúna recebe a Davi, e Davi diz, eu quero comprar a tua terra para fazer um sacrifício. Araúna, não, tudo aqui é teu, eu dou os bois, dou os gados, dou a lenha. Não, eu não quero nada que não custa sacrifício, eu quero ofertar a Deus algo meu, com sacrifício meu. Aí comprou a terra, comprou os bois, comprou as coisas, ofereceu um sacrifício ao Senhor, e a Bíblia diz que lá estava o anjo do Senhor, né, naquela eira. Quando o fogo do céu desce e consome o seu holocausto, aí a Bíblia diz que Deus manda o anjo guardar a sua espada e a praga cessa. Davi, naquele momento, dobra o joelho e diz, Senhor, só eu pequei, não deixa essa praga cair sobre o povo de Israel, mas pode cair sobre a minha família, porque só eu pequei. Muita gente morrendo, mas agora no Novo Testamento, onde nós vamos ler, muita gente agora traz uma mulher que foi apanhada em ato de adultério. Eles trazem aí até Jesus, aquela mulher que foi apanhada em ato de adultério, e diz para Jesus, olha, essa mulher pegamos ela em ato de adultério, pegamos no ato. Pela lei de Moisés, ela deve ser morta. E tu, que dizes? E o texto bíblico diz que eles estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa. Jesus começa a escrever no chão, e eles continuam perguntando, que dizem? E Jesus levanta-se e diz, aquele entre vós que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Imediatamente o povo começaram a sair dos anciãos, dos mais velhos, dos mais idosos, até o mais novo. Vão todo mundo embora e Jesus continua escrevendo ali no chão. E depois, quando todo mundo vai embora, ficou só Jesus e aquela mulher em pé. E ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém. E ele responde, nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques mais. Aí agora Jesus começa a dizer para os discípulos, para os fariseus, para os demais que estavam lá, eu sou a luz do mundo. Aqueles que andam em mim não andarão nas trevas, mas terá a luz da vida. Aí Jesus começa dizendo ali, eu estou com o Pai, foi o Pai que me enviou. E eles disseram, mas quem é o teu Pai? Mostra o teu Pai. E ele disse, eu estou com o Pai, eu estou fazendo as coisas do Pai, eu estou fazendo a obra do Pai. E eles mostram o Pai, né? E ele disse, mas vocês nem me conhecem, como é que vocês querem conhecer o Pai? Aqueles que conhecem a mim, conhecem o Pai. Quem conhece o Pai, conhece a mim, né? Aí eles disseram assim, você está testemunhando de você mesmo. Jesus disse, não, eu não estou testemunhando de mim mesmo. E se eu estou testemunhando de mim mesmo, é porque eu estou com o Pai. E se eu estou com o meu Pai, na lei de vocês diz que duas testemunhas, né, toda palavra é confirmada. Então, se eu estou testemunhando e o Pai está comigo e em mim, claro, então somos duas testemunhas. Então, o nosso testemunho, o meu testemunho, é verdadeiro de que eu sou. E eu sou. Aí está aí Jesus afirmando mais uma vez a sua divindade. Eu sou o que sou. Né? Está aí, eu sou a luz do mundo. Outra hora ele diz, eu sou o que sou. Para que testemunho maior do que esse? Para nós crermos que Jesus é. E Jesus ainda disse para eles, se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vosso pecado. Você já creu em Jesus? Já entregou sua vida a Ele? O tema de hoje é pura realidade. E a pura realidade para todos nós é isso que Jesus disse aqui. Se vós não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Meus irmãos e irmãs, um grande abraço. Amanhã temos mais.